O governo quer você burro e pobre. Essa é com certeza a afirmação mais polêmica que eu já fiz aqui nesse canal. Mas se você ficar comigo até o final do vídeo, provavelmente você vai concordar comigo e também vai entender por que as chances do Brasil e dos brasileiros são cada vez menores. Em primeiro lugar, antes de começar o mimimi, eu quero dizer que eu não estou falando necessariamente do governo federal atual ou de outros governos ou até mesmo de um governo específico. Eu estou falando de todos, desde as prefeituras, os governos estaduais e os governos federais, que vêm desde Getúlio Vargas, lá em 1930, se não me engano. Os governos e os nossos respectivos líderes políticos não têm interesse que a população evolua, se desenvolva, ou mesmo que tenha uma educação de qualidade, pois é muito mais fácil controlar um povo sem educação e sem poder de consumo. Pois quando as pessoas não têm uma educação, não têm uma formação, dificilmente elas conseguem subir na vida. Lógico, elas também não conseguem ter condições de qualidade de vida e por isso elas sempre dependem de ajuda dos governos. Enquanto as pessoas precisarem de ajuda do governo, elas vão continuar votando naqueles candidatos populistas que fazem esse tipo de discurso. Bom, mas eu vou começar aqui então mostrando alguns dados para vocês para embasar tudo isso que eu estou falando. Segundo o estudo apresentado pelo Anuário de Competitividade Mundial de 2020, o Brasil está em último lugar entre todos os países estudados na área de educação. E apesar do Brasil hoje ter um dos maiores orçamentos do mundo, equivalente proporcionalmente aos orçamentos das grandes potências em educação, os gastos totais por estudante no Brasil são de em torno de 2.165 dólares e estão muito abaixo da média mundial, que é de 6.363 dólares. Ou seja, o Brasil gasta 1/3 do que os países desenvolvidos gastam em cada aluno no país. E qual a justificativa disso? Segundo o governo, a maior parte do orçamento vai para o ensino superior, para as nossas faculdades, que também estão entre as piores do mundo. Eu sei que você já deve ter ouvido muita propaganda dizendo: as universidades brasileiras estão entre as melhores, estão entre as que mais produzem material científico. O Brasil forma milhares de doutores, milhares de mestres. Sim, mas com qual qualidade? Por exemplo, a produção científica hoje no Brasil é uma piada em todo o mundo. A maior parte das teses de mestrado, das dissertações de mestrado e das teses de doutorado produzidas no país, lógico que não todas, existem exceções, mas a maior parte são totalmente inúteis. E mesmo tanto dinheiro indo para essas instituições superiores, nós sabemos que a maior parte desse dinheiro, por algum motivo misterioso, nunca chega também nos alunos, nunca chega na qualidade de ensino. Tanto que as nossas universidades públicas estão totalmente sucateadas. E mais uma informação muito importante também sobre isso. Apenas 19,6% das pessoas entre 25 a 34 anos no Brasil chegam a um curso superior, enquanto a média mundial é de 42,8%. Ou seja, a educação brasileira é um completo desastre, e isso mostra por que o Brasil nunca vai ser uma potência de verdade e nunca dará condições de vida de qualidade para a sua população. Basta a gente fazer uma comparação. Todos os países que oferecem uma educação de qualidade para a sua população são países de primeiro mundo, países desenvolvidos. E todos os países que têm problemas, que têm uma baixa qualidade na educação, seja fundamental, média ou superior, são países subdesenvolvidos. E a gente ainda pode complementar isso com outras informações. Por exemplo, a maior parte dos brasileiros nunca leu um livro na vida. Vamos falar aqui, você que está assistindo esse vídeo agora, quantos livros você já leu na sua vida? Quantos livros você já leu no último ano? Deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouco sobre isso também. E melhor, quantos livros as pessoas do seu relacionamento, da sua família, do seu grupo de amigos, sei lá, das pessoas que trabalham com você, já leram nas suas vidas ou até mesmo no último ano, por exemplo?
O Brasil é um dos países que menos lê. Nós lemos menos do que países subdesenvolvidos que estão em piores condições que nós em questões econômicas, por exemplo. Isso nos leva a uma série de outras situações muito complicadas. Por exemplo, eu vi uma notícia há algum tempo que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, falava que 85% dos estudantes de direito não conseguem um estágio porque não passam nas provas de redação feitas pelas empresas ou pelos escritórios que estão selecionando esses candidatos. Ou seja, pessoas com curso superior e com um curso teoricamente, que deveria ser de excelente qualidade, onde as pessoas precisam realmente saber interpretar e produzir textos. E é justamente por isso que os índices de aprovação, por exemplo, da Ordem dos Advogados são muito pequenos. Segundo pesquisas ainda do Ministério da Educação, 88% dos brasileiros não conseguem interpretar um texto de 2 parágrafos. Vou explicar um pouco melhor aqui. Se você pegar um textinho ali com meia dúzia de linhas, 2 parágrafos separados, 88% das pessoas podem até conseguir ler aquilo, porque foram alfabetizadas, mas não compreende o que o texto quer dizer, não entendem o seu significado, não sabem interpretá-lo. E é por isso, por exemplo, que você entra nas redes sociais e é um festival de asneiras, de pessoas fazendo comentários totalmente absurdos em notícias, em matérias, em artigos e até mesmo, não vou falar nem em leitura, até mesmo aqui em alguns dos vídeos, por exemplo, que eu publico e que outros youtubers aí publicam, você vê pessoas que não chegam até o final do vídeo, que não conseguem raciocinar sobre o que está sendo falado, e acabam escrevendo opiniões mais absurdas que você puder imaginar. E geralmente quando você vai ler essas opiniões são aquelas escritas com português que você mal consegue compreender também. E você não consegue compreender porque você não tem capacidade de interpretação de texto. Você não consegue compreender porque está escrito tudo errado. Então aí a gente já vê também a dificuldade que o brasileiro tem. E é culpa do brasileiro isso? Cara, sei lá, talvez seja, né? Porque votou nas pessoas erradas, porque não cobra os seus direitos, porque também considera que a educação não é importante, né? Até porque nós vemos aí milhares de casos, milhares não, né, cara? Alguns casos isolados, desculpe. Mas nós vemos muitos casos aí de pessoas que saíram de favelas, de situações muito complicadas economicamente e que acabaram conseguindo chegar a universidades, a fazer cursos de direito, de engenharia, de medicina, mesmo estudando em escolas públicas. Qual o diferencial dessas pessoas para o resto da população que estudou nas mesmas escolas que elas estudaram? Provavelmente é que são pessoas autodidatas, são pessoas mais esforçadas, são pessoas que foram buscar conhecimento e não se contentaram simplesmente com aquilo que era ensinado nos bancos das escolas. Porque se dependesse disso, dificilmente teriam chegado lá. Eu tenho uma outra pesquisa aqui que eu peguei também do Ministério da Educação que fala que, olha, segundo pesquisa apresentada em 2019, 3 em cada 10 brasileiros são considerados analfabetos funcionais. E apenas 12% da população está no nível proficiente, o mais alto da escala, que é o que eu falei agora há pouco ali. Apenas 12% das pessoas são capazes de ler e interpretar um texto, entender o que está escrito nele. Isso porque nós estamos falando aqui apenas da língua portuguesa, de interpretação de texto, né? Se nós pegarmos aí outras disciplinas como matemática, geografia, história, biologia, física, os resultados são de chorar mesmo. Além disso, só em 2019, o número de analfabetos cresceu de 4% para 8%. Agora imagine nesse período que nós estamos vivendo, aqui entre 2020 e 2021, que a maior parte das escolas está fechada. As crianças, principalmente de escolas públicas, não têm acesso nem à educação online porque não existe essa possibilidade. E nas suas casas também não têm acesso à informação porque a maior parte delas não consegue ter acesso a livros ou a outros materiais educacionais de qualidade. Ou seja, mesmo que elas queiram, mesmo que elas tenham vontade de estudar, de evoluir, de melhorar de vida, isso não é oferecido para elas.
E ao mesmo tempo, cada vez mais colocam nas suas cabeças coisas como por que eu tenho que aprender matemática? Por que eu tenho que aprender física? Por que eu tenho que aprender aquele monte de coisas que ensinam na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, se eu nunca vou utilizar na minha vida? Claro, é lógico que você nunca vai utilizar na sua vida essas coisas. Sabe por quê? Porque a escola foi feita para formar trabalhadores braçais. Porque provavelmente você não vai chegar a um curso de engenharia, de medicina, de direito. Você não vai se tornar um cientista, até porque os cientistas brasileiros, os bons cientistas brasileiros acabam indo para fora, trabalhando no exterior, e aqueles que ficam aqui têm muita dificuldade porque também não tem apoio governamental, não tem orçamento suficiente para desenvolver suas pesquisas e seus projetos. E na melhor das hipóteses, quando tem a oportunidade, acabam trabalhando na iniciativa privada para alguma empresa multinacional que os contrata para desenvolver produtos, serviços ou soluções para os seus negócios. E vamos falar aqui sinceramente, é lógico que existem exceções. Existem excelentes professores em cursos superiores, existem profissionais bastante renomados que dedicam as suas carreiras para a educação. Mas são exceções também, porque a maior parte desses profissionais precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro. Então, acabam indo para o mundo das empresas, o mundo corporativo, e abandonam a licenciatura. Assim, ao contrário de países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, aonde ser professor é uma grande honra, aonde as pessoas, os grandes profissionais, querem uma cátedra, uma cadeira dentro de uma universidade, aqui os melhores profissionais fogem da educação superior. Porque eles sabem que o conhecimento deles pode ser melhor aproveitado em outras corporações, em outros setores que não o setor público principalmente, ou até mesmo o setor privado de educação superior. Outra grande besteira que colocam na cabeça das pessoas é que faculdade não serve para nada, que não é preciso ter faculdade para você ficar rico ou para você ser bem-sucedido. Ou até mesmo que no futuro não vão existir mais faculdades. Cara, quando eu escuto uma asneira dessa, chega a me arrepiar, cara, chega a doer, porque é muita ignorância pensar em algo nesse sentido. Tudo bem, você pode não precisar ter um curso superior para ser bem-sucedido profissionalmente. Mas toda a história nos mostra que a realidade não é bem assim. Todas as pessoas que você puder me citar aqui agora, que conseguiram chegar ao sucesso, ficar milionárias ou até mesmo bilionárias por causa de suas ideias, por causa dos negócios que criaram, dependeram de pessoas que tinham formação superior e que eram melhores do que elas para fazer esses negócios terem sucesso e alcançar os seus objetivos, as suas metas. Você pode me citar aqui nos comentários qualquer empresa, qualquer uma que seja uma empresa de sucesso fundada por uma pessoa que não teve educação formal ou que pelo menos não teve um curso superior. E depois, coloca também nos comentários a lista de executivos e de investidores dessa empresa e me diz se eles não fizeram uma faculdade. Pode escrever lá, diz lá quem é o diretor de RH, o diretor de marketing, o diretor de logística, o diretor financeiro, os gerentes dessa empresa, os principais profissionais, os engenheiros que desenvolvem as suas soluções, o pessoal do departamento jurídico, a equipe financeira, a equipe de contabilidade. Todos eles tiveram que fazer uma faculdade para estar lá e para receber bons salários, inclusive. E se basear em poucos casos de pessoas que chegam ao sucesso e ficam milionárias e bilionárias sem ter estudado ou sem ter feito uma universidade, é uma tremenda bobagem. Porque, em primeiro lugar, eles são as exceções. Em segundo lugar, não significa que essas pessoas não tenham se capacitado, não tenham estudado, não tenham se preparado. Elas podem até mesmo não ter feito um curso superior, mas isso não significa que não sejam pessoas acima da média, muito inteligentes e talvez até mesmo com uma visão muito diferenciada. Mas como ter uma educação superior de qualidade e pessoas que chegam até esses níveis se você tem uma educação de base de péssima qualidade no país?
E aí você vê aquele tipo de reclamação. Ah, só chega na faculdade privada ou na faculdade pública o cara que estudou em uma boa escola particular, aquela pessoa de classe média ou classe média alta, de classes A e B, que conseguiram realmente ter grana para investir em boa educação. Bom, isso não é uma verdade. Tem muita gente boa de escola pública que chega no ensino superior. Eu mesmo estudei a minha vida inteira em escola pública. Mas eu garanto para vocês, por experiência própria, se eu dependesse simplesmente do que eu aprendi na escola, eu estava ferrado. Eu sempre fui um cara muito interessado, desde criança eu era aquele cara que vivia na biblioteca, eu sempre estudei tudo sobre tudo. E eu acredito que isso sim foi uma das coisas que me fez sair de onde eu estava e chegar aonde eu estou hoje. Mas nós temos um problema ainda maior na educação. Por que a educação não tem boa qualidade? Porque a maior parte dos professores não são formados para ser bons professores naquelas áreas de atuação especificamente. Eles são formados para serem cabos eleitorais de esquerda e não bons educadores. E eu falo isso novamente por experiência própria, porque eu fiz faculdade de licenciatura e na faculdade que eu fazia parte, assim como todas as outras que eu conheço, nós éramos simplesmente formados para questionar a política, para participar de movimentos estudantis, para nos tornarmos politicamente ativos, mas sempre com uma visão identitária de esquerda. Até porque, se você tiver uma visão de direita dentro de uma universidade, e eu tive esse problema porque eu sofri muito durante o meu curso, você é excluído pelos seus amigos, você é excluído pelos professores, você não consegue as boas oportunidades, você não vai conseguir fazer um mestrado e um doutorado, até porque quem determina se você vai fazer ou não são pessoas que fazem parte desse grande grupo político ideológico e não, na verdade, grandes educadores. E novamente aqui, se você não concorda comigo, deixa aí nos comentários a sua opinião, me diz por que eu estou errado, me diga realmente qual argumento que eu estou utilizando aqui que não está correto. E eu com certeza vou debater com você e a gente vai chegar a uma conclusão. Se você me provar que eu estou errado, eu vou pedir desculpas, mas eu tenho mais de 20 anos aí no mercado acadêmico e também, lógico, todo o conhecimento de vida aí como empresário, como empreendedor, então eu acredito que eu sei o que eu estou falando. Mas do jeito que eu estou falando aqui, pode até parecer que eu estou colocando todos os professores em um balaio só, que todos eles são socialistas, esquerdistas, ideológicos, baderneiros, que não estão lá necessariamente para fazer o seu trabalho, mas só para ficar sendo cabo eleitoral de político de esquerda. Jamais, não é isso, muito pelo contrário. Tanto que eu acabei de falar, eu, por exemplo, não tenho esse posicionamento, nunca tive e sou um professor também. Mas aqueles profissionais que conseguem se desvincular dessa coisa toda, desse movimento político todo e tentam fazer o seu trabalho, acabam sendo boicotados. E isso não é culpa nem dos professores que foram formados nessa visão ideológica de esquerda e nem mesmo desses que estão tentando fazer alguma coisa para mudar a situação, melhorar a qualidade da educação no Brasil e não conseguem. Isso já vem de muito longe, desde 1996, quando foi criada a Lei de Diretrizes Bases da Educação, que é utilizada até hoje. Todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, precisam seguir. E ela foi criada baseada na obra de Paulo Freire e dos seus discípulos. Paulo Freire, para quem não sabe, é o autor da Pedagogia do Oprimido, uma obra que é basicamente uma doutrina socialista baseada na ideia de que nós temos que formar trabalhadores leais ao governo. Criar toda uma classe de operários que nunca se voltem contra a elite política dominante de esquerda. E por obrigação de seguir as regras da LDB, mesmo quando nós comparamos alunos das escolas de elite brasileira, eles perdem muito feio para alunos até mesmo de ensino público de países mais desenvolvidos. Com certeza você já viu também muita propaganda por aí, principalmente de governos anteriores, falando sobre o aumento de universidades, o aumento de alunos nas escolas, o aumento de pessoas matriculadas.
e a redução do analfabetismo. Nossa, que maravilha! Parece que os políticos resolveram o problema da educação brasileira. Mas nós sabemos que isso não é verdade, que isso só está na propaganda, no mundo mágico do marketing político, e que esses números não fizeram a educação melhorar, muito pelo contrário. Por exemplo, quando eu estudava lá no ensino fundamental, a média para você ser aprovado era 7, e se você não tirasse 7, você reprovava. Agora é proibido reprovar as crianças. Você tem que ajudar as pessoas a passarem de ano, a se formarem, indiferente da qualidade das suas notas. E a média nas escolas públicas, que era 7, agora é 5. Ou seja, mesmo reduzindo a média para aumentar o número de aprovação, as crianças ainda não conseguem atingir esse requisito básico. Isso tudo foi feito simplesmente para melhorar os índices do Brasil, principalmente aos olhos de outros países, ou até mesmo, como eu já falei anteriormente, para utilizar isso depois como propaganda política, mostrando todos os resultados que algum governo anterior fez. Bom, mas vamos aqui falar sobre outros pontos de vista que também são importantes, como por exemplo, o que as escolas e as faculdades não ensinam. Porque o que elas ensinam, e ensinam mal ainda por cima, a gente já sabe. Mas, tanto nas escolas como nas faculdades, você não aprende a empreender, você não aprende a ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, né? O discurso da maior parte das escolas é que o capitalismo é ruim, ser um empresário, os empresários são do mal, são pessoas que exploram os trabalhadores. Quem é bom é o governo, quem é bom são os políticos. Se você é uma pessoa pobre e humilde, você é do bem. Se você é rico, se você está ganhando muito dinheiro, alguma coisa você fez errado. Você também não aprende nada sobre economia, não aprende nada sobre negócios. As pessoas fazem uma faculdade e a primeira reclamação que tem é: não sei o que eu vou fazer agora, porque eu fui formado para ser um trabalhador. Eu fui formado engenheiro para trabalhar com carteira assinado dentro de uma empresa de engenharia. Eu não sei montar o meu próprio negócio de engenharia. Eu fui formado como médico para me tornar um médico dentro de um hospital ou dentro do sistema público de saúde, não para empreender, montar a minha clínica e criar o meu próprio negócio. Então, essas pessoas que se formam, seja no ensino superior ou até mesmo no ensino médio ou no ensino fundamental, se querem empreender, se querem investir, se querem ter uma visão maior de negócios, elas precisam buscar outras formas de capacitação. Seja de forma autodidata ou até mesmo fazendo algum tipo de MBA. E aí também é outra discussão, né? Porque a maior parte das pós-graduações, e muitas hoje que são chamadas de MBA não tem nada, né? Só o nome, e não são feitas também da mesma forma como as graduações para ensinar as pessoas a desenvolver os seus negócios. É mais um monte de teoria acadêmica que vai gerar mais uma overdose de informações e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Resumindo a história, todo o sistema de educação do Brasil é voltado para que você se torne um empregado e não um empreendedor. Olha a grande diferença de países, por exemplo, como Estados Unidos, Japão e diversos países da Europa que formam pessoas para se tornarem líderes. Aqui nós formamos pessoas para se tornarem empregados e seguidores. No Brasil, ser pobre é uma virtude, ser rico é um pecado. Empresários são monstros capitalistas, políticos são pessoas cheias de virtudes que querem ajudar a população com bolsas famílias, bolsas disso, bolsa daquilo e auxílios de qualquer tipo. E bom mesmo é passar em um concurso público ou mesmo ter uma carteira assinada. Esse é o sonho da maior parte dos brasileiros. Está errado? Não, não está errado. O problema é que essa é a cultura geral. Nós não temos um incentivo para as pessoas que querem realmente ter outro tipo de posicionamento na sociedade. E agora, uma informação que talvez você não saiba. Essa cultura foi criada pelo regime fascista de Benito Mussolini na Itália e implantada no Brasil pelo ditador fascista também Getúlio Vargas.
que foi quem implantou a famosa CLT. A CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, que criou aí férias, carteira assinada, FGTS e uma série de direitos trabalhistas, parece ser maravilhosa, né? Nossa, que maravilha! O Brasil tem direitos trabalhistas para o seu povo. Bom, a CLT foi baseada na Carta del Lavoro, aprovada em abril de 1927 pelo Gran Consiglio del Fascismo, órgão do partido liderado pelo então premier italiano Benito Mussolini. Quem não conhece o Benito Mussolini, ele era tipo um Hitler italiano. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, a Itália apoiou o nazismo, não os aliados que eram contra o nazismo. A Carta del Lavoro exprimia os princípios sociais do ideário fascista e suas ideias de organização do trabalho, assumidamente atrelada ao Estado, ou seja, o Estado manda em tudo, a iniciativa privada não tem direito a nada. Na verdade, você não tem nem direito a ter iniciativa privada. Perceba o quanto fascismo, nazismo e comunismo são praticamente a mesma coisa. No primeiro dos seus 30 artigos, a Carta del Lavoro já afirma que a nação italiana é uma unidade moral, política e econômica que se realiza integralmente no Estado fascista. E acrescenta no seguinte item, que o trabalho é um dever social e que deve ser tutelado pelo Estado. Cara, não tem nada mais comunista do que isso. E ainda tem gente que quer chamar pessoas liberais, pessoas de direita, de fascistas. Não faz sentido nenhum, e aí mostra novamente a manipulação que existe dentro do Brasil, principalmente com pessoas que não tiveram uma educação formal, que nunca estudaram e depois ainda ficam gritando para você: vai estudar história, vai estudar história! Mas elas mesmas provavelmente nunca leram um livro na vida e não conhecem absolutamente nada de história. Até porque, pode ter certeza, esse tipo de coisa não é ensinado nas escolas e nem nos livros de história que são selecionados pelo Ministério da Educação e fazem parte da Lei Geral de Diretrizes Básicas da Educação. E é por isso que enquanto você acreditar que educação não é importante, enquanto você acreditar que só deve aprender aquilo que é essencial para desenvolver a sua atividade, por exemplo, eu trabalho limpo com marketing digital, eu só preciso aprender a usar o Facebook, criar anúncios no Google Ads e no Facebook Ads, criar imagens, blá 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 blá. Quando você tiver essa visão que você só precisa aprender o básico para trabalhar e para ter a sua atividade, cara, você não vai se desenvolver, você não vai crescer e você vai continuar trabalhando para os outros. Enquanto você acreditar nesses discursos que você vai conseguir ficar rico sem estudar e que isso basta, que basta ter dinheiro, que basta atingir uma posição social, que você já está tranquilo, primeiro lugar, você nunca vai ter estabilidade, porque o que você construiu hoje através de uma atividade, o que você ganhou de dinheiro hoje te deixou rico durante um período de tempo, amanhã pode mudar, talvez essa atividade não exista mais, talvez venha uma nova crise como essa que estamos vivendo. E sem educação, sem uma formação, você não vai conseguir se reerguer, porque você conseguiu chegar lá, ficar rico, por exemplo, por talvez uma questão de sorte, de oportunidade que surgiu naquele momento, de demandas que existiam, e não porque você realmente é qualificado. E você também vai continuar sendo enganado por picaretas, por estelionatários, por políticos corruptos, e vai continuar sendo massa de manobra, vai continuar sendo gado, tanto de fascistas de esquerda quanto de fascistas de direita, porque como diz os engenheiros do Havaí, eles são todos iguais. E para completar aqui tudo isso que eu estou falando para vocês, eu ainda vou apresentar alguns dados de uma pesquisa mais recente da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que mostra, por exemplo, a relação entre escolaridade e também entre renda. Ou seja, quanto mais escolaridade você tem, quanto maior a sua formação, maior a sua renda. E ao mesmo tempo também, nesse período de crise que nós estamos passando, geralmente essas pessoas que tinham maior escolaridade ou maior renda conseguiram se adaptar mais facilmente, se reinventar ou mesmo se encaixar em novos empregos no mercado. E as pessoas que não tinham escolaridade hoje estão desempregadas e passando necessidade e, lógico, dependendo do governo. Ou seja,
provavelmente são essas pessoas que vão votar naqueles políticos que prometerem mais coisas, que prometerem mais auxílios, mais bolsas e mais ajuda governamental. Naqueles políticos que têm uma visão de vamos estatizar tudo e o Estado vai cuidar de vocês. Segundo aqui a FGV, por exemplo, a média de escolaridade das classes A e B é de 13,2 anos, contra 8,7 da média geral da população. E olha que 8,7 aqui ainda estão sendo bem otimistas, né? Porque é uma média geral. Ou seja, 8 anos, levando em consideração que agora o ensino médio, o ensino fundamental tem 9 anos, a maior parte das pessoas mal termina o ensino fundamental e talvez comece o ensino médio. E as pessoas da nova geração, que são 9 anos, nem terminam o ensino fundamental. Essa é a realidade da grande maioria da população brasileira, cerca de 85% da população. Isso nos leva a uma outra informação mais importante. Apenas 15% da população brasileira, que é a famosa classe A e B, ganha mais de R$ 8.159 por mês. Cara, R$ 8.159 é menos do que um salário mínimo nos Estados Unidos. E mais um ponto importante, o poder de compra deles é muito maior, porque os produtos lá custam muito mais barato. Quem já foi para os Estados Unidos e teve a oportunidade, principalmente quando o dólar estava mais baixo, sabe que você faz a festa lá, né? Aqui no Brasil tudo é um absurdo, tudo custa muito caro. Uma pessoa lá com $2.000 consegue ter uma vida digna, uma vida boa. Uma pessoa com salário mínimo aqui no Brasil mal consegue se alimentar e se vestir. E o ponto final que eu gostaria de colocar aqui nesse vídeo é que o mundo está ficando cada vez mais globalizado, cada vez mais tecnológico e cada vez mais automatizado. E uma população sem educação, sem formação, vai sofrer muito nessa nova realidade. Hoje, a maior parte dos empregos que estão sendo criados é online. Você precisa trabalhar pela internet. Para você trabalhar online, muitas vezes exigem que você tenha um segundo idioma. E a maior parte da população não fala direito nem o português e mal sabe ler e escrever. Em um mundo cada vez mais tecnológico, em um mundo que exige cada vez mais conhecimento, o Brasil vai ficando cada vez mais atrás das outras nações. E se você terminar esse vídeo e achar que todas essas informações não serviram para nada, não abriram os seus olhos, e ainda achar que eu estou errado em tudo que eu falei, que eu sou mais um cara privilegiado aqui fazendo discurso sobre a importância da educação e com um papo de direita, que com certeza vai ter um monte de gente aqui no comentário me chamando de bolsominion e umas coisas do tipo, né? Eu quero que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para um outro vídeo onde eu conto a minha história. Se hoje eu sou um profissional bem-sucedido, se hoje eu conseguir passar por essa crise de cabeça erguida, se eu conseguir reposicionar o meu negócio e voltar a crescer no meio de todo esse período turbulento, é simplesmente porque eu tive uma boa educação. Como vocês vão ver aqui no outro vídeo, eu vim de baixo, eu vim de uma família humilde, eu tive que batalhar muito na minha vida, eu cheguei a dormir nas ruas e passar fome, mas o que eu nunca deixei de fazer foi deixar de estudar. Tanto que consegui fazer especializações, pós-graduação, MBA e agora, até recentemente, ganhei um título de doutor honoris causa. Olha só que importante, de uma universidade de Miami, na Flórida, inclusive. E não importa a sua idade, não importa se você vai ter que começar hoje do absoluto zero, se você se acha velho demais. Nunca é tarde para começar. Principalmente agora que nós estamos passando para esse momento mais voltado para o mercado digital. No mercado digital, meu amigo, não tem idade, não importa se você é jovem demais ou velho demais. O que importa é o que você sabe fazer, o que importa é o seu conhecimento e a sua capacidade, tanto de desenvolver ideias, quanto de desenvolver empreendimentos ou até mesmo de trabalhar dentro de um projeto onde cada vez mais as pessoas exigem profissionais capacitados. Bom, pessoal, espero realmente de coração que esse vídeo aqui sirva no mínimo para você começar a raciocinar sobre tudo isso, para você se questionar sobre algumas coisas, para você talvez se revoltar com tudo que está acontecendo.
e também para buscar melhorar cada vez mais. E eu quero realmente que você deixe a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui embaixo, mesmo que você seja contra tudo que eu falei, mesmo que você ache que eu estou errado em tudo que eu falei. Deixa a sua opinião aqui, porque eu quero saber também o que você está pensando. Será que realmente, quem sabe como eu falei, será que você não pode mudar a minha opinião? Talvez você tenha argumentos melhores do que o meu, não acha? Então, valeu galera! Curtam o vídeo, compartilhe com os amigos e não esqueça também de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Abraço e até a próxima!